Mateus, capítulo 8, a partir do verso de número 16 e 17. Mateus 8, 16 e 17. Quem encontrar o texto, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Mateus 8, 16 e 17. Iniciando o nosso estudo bíblico, nossa série de mensagens sobre cura divina. Amém? O texto sagrado diz assim. Nós temos inclusive o texto ali projetado. Amém? Na tela. Caso você esteja aí sem um exemplar das Sagradas Escrituras, você pode, tem duas escolhas. Olha aí, Ana Letícia ofereceu aí um exemplar da Bíblia ao nosso amado Francisco, que hoje nos visita. Amém? Seja muito bem-vindo, meu irmão. O texto de Mateus 8, 16 e 17 diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, você pode repetir isso comigo? E ele, meramente com a palavra. Bíblia é detalhe, amém, meus irmãos? Amém. Atente para os detalhes da sagrada palavra de Deus. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Oremos. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, divina palavra, inspirada pelo Espírito Santo. Ilumina essa palavra, Senhor, aos olhos dos teus filhos. Vem descortinar essa palavra, Pai. Vem trazer a revelação da tua vontade para a nossa vida nesta noite, para que venhamos a adquirir conhecimento, meu Pai, da tua palavra e do teu poder em nosso favor. Amém. Te pedimos isso, nosso Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Tome o teu assento, amém, meu irmão? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu, ou seja, Jesus, meramente com a palavra, expulsou os demônios e curou todos os enfermos, todos os doentes. Amém. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Lá 740 anos antes de Cristo, Isaías já havia dito que ele, Jesus, tomou. Olha só, Isaías está aqui, está dizendo, está falando de Jesus que viria 7 séculos e meio depois, e ele conjuga o verbo onde? No passado. Ele tomou, ele usa o pretérito. Como Isaías estava tão convicto pelo Espírito Santo da obra que Jesus viria a fazer, que ele já dava aquela obra como consumada, meus irmãos. Aleluia. Ele tomou sobre si. É o poder do Espírito Santo. Amém. Quando você tem a convicção daquilo que Deus é poderoso para fazer pela tua vida, você, meu amado irmão, minha amada irmã, você já conjuga o verbo no passado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou as nossas doenças. Era minha, mas Jesus tomou para si. Amém. Ele me livrou daquilo que me afligia. Ele levou embora aquilo que me atormentava, aquilo que me perturbava. Ele me libertou, ele me curou. E o tremendo é que Jesus fazia isso meramente com a palavra de Deus. E outra coisa tremenda que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que muitas das vezes a gente não tem conhecimento disso. A gente não tem o conhecimento disso. Oséias capítulo 4, verso 6, olha o que diz a palavra de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Muitas das vezes nós sofremos, padecemos
E a razão não é outra senão a falta de conhecimento. Mas conhecimento de quê, pastor Celso? Jesus explica, se nós formos lá para Mateus, capítulo 22, verso 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecer as Sagradas Escrituras nos dá acesso ao poder de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, Glória a Deus. conhecimento é poder. Poder para libertar, poder para curar, poder de Deus para salvar, meus irmãos. Aleluia. Romanos 1,16, Paulo diz: de maneira alguma me envergonharei do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do não judeu. Agora, como crerão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então Deus falou, por intermédio de Oséias, que o povo estava sendo destruído porque faltava a eles conhecimento. Jesus, em Mateus 22, 29, disse que conhecimento é esse que falta para o povo. É o conhecimento que leva ao erro, pela falta de instrução aonde? Das Escrituras, falta de conhecimento da palavra de Deus, e que torna a gente desconhecedores do poder de Deus que está à disposição do seu povo, para que o seu povo tome posse, como Isaías fez. Ele já tomou as nossas doenças, ele já carregou as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras já fomos sarados. Aleluia. É conhecimento, e esse conhecimento nos dá essa convicção, porque fé não é dúvida, meus irmãos. Hebreus 11 diz que fé é certeza, fé é convicção. Certeza e convicção de quê? Daquilo que tu está vendo? Não, daquilo que tu espera. Amém. Você não viu ainda, mas você já está convicto, porque você já tem certeza. O Verde, acabei de falar com ele no telefone, a pastora Sandra chegou ali perguntando pela Inês. Eu estava no telefone com o nosso irmão Verde, lá em Pernambuco. Eu costumo dizer, né? Esse WhatsApp é uma bênção. Quando a gente quer usar para o bem, a gente usa, né? Né? Camarada está lá em Recife, sei lá quantas horas de distância de voo, de carro, então nem se fala. E eu falando com ele 0800. Né? Glória a Deus. Uma bênção. E ele compartilhando, ele: pastor, eis que vos trago boas novas. Eu falei: conta a bênção, meu irmão. Né? Palavra de Deus fala sobre isso. Aquele que estiver sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Olha aí, o Verde, ele estava compartilhando comigo, ele estava cumprindo um princípio que é bíblico, meus irmãos. Amém. Um princípio bíblico. Ele falou: poxa, o pastor está comigo nessa guerra, ligou, deu parabéns, dia do pastor, parabéns pastor, mas eu tenho boas novas. Eu falei: conta a bênção. E ele falou da reviravolta que Deus está fazendo na saúde do pai dele. Amém. E, mais tremendo ainda, promovendo uma reconciliação, uma restauração de comunhão entre o pai e a irmã dele, o irmão, que era uma coisa que ninguém se entendia na família. A irmã agora, que queria colocar o pai numa casa de saúde, uma casa geriátrica, já falou: eu tenho um apartamento próprio, mas eu vou sair desse apartamento. Olha só quando Deus toca no coração, meu irmão. A palavra de Deus diz, né? É Jeremias 23, 29, não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a terra. Então não tem coração gelado que Deus não aqueça. Não tem coração duro que Deus não seja capaz de quebrantar. Amém. Ela vai sair de onde ela mora, que é próprio, vai alugar um apartamento para poder montar uma estrutura, um apartamento melhor para ter o pai dentro de casa. Glória a Deus. Deus trabalhando no coração, Deus quebrantando o coração. Então, conhecimento, e a gente, quando tem esse conhecimento, conhece a Deus, né?
Ali eles erravam porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente já está convicto da vitória. Amém. Porque tem certeza. Fé é certeza e convicção. Certeza dos fatos, né? Que não se veem, daquilo que nós esperamos. Você não está vendo ainda, mas você já está convicto da vitória. Mas pela falta de conhecimento, Deus, sabendo que o povo está sendo destruído porque não tem conhecimento, a palavra de Deus diz que Deus vai proporcionar a instrução para o seu povo. Deus vai dar instrução ao seu povo. E a forma que Deus encontra de instruir o seu povo, qual é? Salmo 32, versículo 8, porque Deus fez uma promessa de que iria instruir. Olha lá: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deves andar, e guiar-te-ei com os meus olhos, ou sob as minhas vistas te darei conselho. Deus prometeu que ia instruir o seu povo no caminho que ele devia andar e que ia dar conselho ao seu povo. E como é que Deus promove essa instrução, essa orientação, esse conselho? Aí nós vamos para Jeremias, de novo, que eu já citei algumas vezes hoje. Jeremias 3,15, foi até o verso que nós falamos hoje na oração pelos pastores, no dia do pastor. Dar-vos-ei o quê? Pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deus capacita os pastores que têm o dever, a tarefa, o chamado, a vocação ministerial de apacentar, de cuidar, de proteger, de alimentar. Olha o alimento aqui, ó. De alimentar o povo de Deus, de fortalecer, de guiar o povo de Deus. Deus guia, mas quem está aqui é o pastor, usado como ministro de Deus para guiar, para orientar, para dar o conhecimento que falta, para que a gente não erre pela falta de conhecimento e não seja destruído pela falta de conhecimento do poder de Deus que está aí ao nosso dispor. Então é uma promessa que Deus cumpre através dos pastores. Então hoje nós vamos começar esse estudo. Isso foi só uma introdução, amém, meus irmãos? Amém. Com esse objetivo de nós tomarmos o conhecimento do poder de Deus, porque Jesus, a palavra mostrou no texto que nós lemos logo no começo, Mateus 8,16, chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expulsava os demônios e curava todos os doentes. Então, meus irmãos, você não abra mão do poder que está aqui, ó. Olha para cá, ó. Porque Jesus com a palavra expulsava demônios, libertava pessoas do cativeiro de Satanás e curava os enfermos. Aleluia. Pedro e João, na hora nona, ali na porta do templo chamada Formosa, às 3 da tarde, falamos hoje de manhã sobre isso, chegaram ali, e o camarada, coxo de nascença, umas molinhas, pelo amor de Deus. Aí eles falaram: prata e ouro a gente não tem não, mas o que a gente tem a gente te dá, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que aconteceu com o cara? Ficou sentado? Saiu pulando, entrou no templo dando glória. Amém. Hoje, conversávamos hoje, eu e o pastor Abelardo, é impressionante porque a gente tem até uma certa dificuldade para ver essas manifestações do poder de Deus. Lamentavelmente. A igreja hoje já não pode dizer, na sua grande maioria, que não tem prata e também não tem ouro, né? Mas também o poder de Deus você não viu. Parece que houve uma troca. Entrou a prata e o ouro e saiu o poder de Deus. Uma inversão de prioridades. Eu, sinceramente, eu prefiro o poder de Deus. Amém. Do que a prata e o ouro. Amém.
Se a gente tiver a prata e o ouro para promover o avanço do reino de Deus, glória a Deus por isso. Mas nós não podemos abrir mão do poder de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Porque é o poder de Deus que vai fazer a diferença. Não é a prata nem o ouro que vai fazer o coxo levantar, mas é o poder de Deus. A gente tem que ter esse conhecimento desse poder. E Jesus meramente com a palavra libertava e curava. O problema das enfermidades e das doenças, ele está fortemente ligado, vinculado ao problema do pecado e da morte, como consequências da queda. Nem toda enfermidade, nem toda doença tem a sua origem numa vida pecaminosa. Tem doença que está intrinsecamente ligada a uma vida de pecado. Mas o que eu estou falando aqui não é do ato do pecado, mas do estado do pecado. Aquilo que o homem passou a padecer após a queda lá no Éden. Então, problemas das enfermidades, ele está fortemente ligado e vinculado ao quê? A queda lá no Éden. Quando entrou o pecado, o Satanás, ele quis dizer que Deus estava blefando lá no Éden, né? Ele chega para Eva e fala: é certo que não morrereis. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto da árvore que ele proibiu, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus tinha falado: da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Satanás quis colocar na cabeça do homem que Deus estava mentindo. Romanos 3,4 diz assim: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Amém. O homem não deve mentir, amém? Deve falar a verdade ao seu próximo. Mas se houver uma dúvida em quem está falando a verdade e quem está mentindo, quem é? Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Amém. Diga para o teu irmão aí, para a tua irmã: fique com a palavra de Deus, meu irmão. Fique com a palavra de Deus. Então hoje nós vemos aí esses problemas todos de saúde, né? Após a queda do Éden. O homem não morria. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno. Mas Deus falou: quando comer, certamente morrereis. O homem pagou para ver. E foi lá e comeu. Pecou, errou, desobedeceu. E a morte entrou no mundo. Só que a morte tem que ter o seu veículo, né? A pessoa morreu de quê? Da morte? Não. Morreu de alguma coisa, né? É a falência do corpo humano. Então entrou aí como consequência do pecado a morte, as enfermidades, todos esses problemas que a gente conhece bem. Enquanto a medicina considera as causas das enfermidades e das doenças em termos psicológicos ou psicossomáticos, o que é o psicológico, né? Psicossomático é aquilo que aflora de dentro para fora, vem da alma para a carne, né? Então, psicossomáticos, a Bíblia apresenta causas espirituais como sendo o problema fundamental desses males. Não quer dizer que todos eles, né, acontecem, são consequência direta de ato pecaminoso, mas que tem a sua origem lá atrás. E que se nós formos ver direitinho, à luz das Escrituras, como nós vamos mergulhar na Bíblia aqui, nesse estudo, nessa série de mensagens, as pessoas que o Senhor Jesus curou, nós vamos ver que, quando a Bíblia apresenta as causas espirituais como sendo o problema fundamental desses males, das enfermidades e das doenças. E essas causas são de dois tipos.
dois tipos. Nós vamos ver que tipos são esses. Tipo número 1, o pecado que afetou a constituição física do homem. Afetou. O homem não nasceu para morrer. A morte é uma antítese à vida. A vida, né, era a proposta de Deus para nós. Mas por causa do pecado, entrou a morte. E afetou a constituição física. A partir de agora, pecou, entrou a morte no mundo. Era para viver eternamente, não vai viver mais eternamente. Aí, teve uns camaradas aí que no começo lá ainda conseguiram chegar a quase 1000, né? Matusalém foi há quantos anos? 969 anos. Você sabe lá o que é isso? Um homem viver 969 anos. Hã? O próprio Adão viveu 930 anos. E tantos outros, né? Que a gente vê no começo ali, para ver, né? E quanto as gerações foram aumentando, a coisa foi diminuindo até o dia que Deus falou: ó, não vai passar de 120. Hã? Foi caindo, meu irmão. Porque a constituição física do ser humano, ela foi sendo afetada por causa do pecado, por causa da morte entrando no mundo. Aí Deus falou: a partir de agora é 120. E olha lá. Hã? Aí o Moisés, que viveu 120, né? 40 no Egito, 40 em Midian e 40 no deserto, guiando o povo. O Moisés, que viveu 120, um homem de vasta experiência, ele diz no Salmo 90, você sabia que o Salmo 90 foi escrito por Moisés? Hã? Não foi Davi, não foi Asaf, não foram os filhos de Corá, foi Moisés que escreveu, não foi Salomão. Então no Salmo 90, no verso 10, ele diz assim: os dias da nossa vida são 70 anos, ou em havendo vigor, sobem a 80. Contudo, o melhor disso será o quê? Canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tem uma outra versão que diz assim: os anos da nossa vida são 70 anos, em havendo vigor. Aí, esse havendo vigor, acho que na versão revista e corrigida diz assim: alguns pela sua robustez chegam a 80. A robustez, né? O vigor físico, né? A pessoa que se cuida, a pessoa que não comete excessos na juventude, que não vive no sedentarismo, que tem uma prática, né, de atividade física, que faz o seu check-up anualmente ou semestralmente, de acordo com a sua condição. Pessoa que não comete excessos, né? Pela sua robustez, sobe a 80. Mas a gente sabe que alguns até passam, né? Mas e aí? Canseira e enfado. Até a pena fica pesada, disse Salomão, né? Até uma pena fica pesada quando chega nessa idade. É canseira, é um enfado, a irmã Odisseia, né? Cara, que prazer que eu tenho que conversar com aquela velhinha. Nossa irmã em Cristo está em Cristo há tantos e tantos anos. Toda vez que eu vou conversar com ela, há 3 anos atrás ela sofreu uma embolia pulmonar. Você sabe o que é isso? A embolia pulmonar, né, está para os pulmões, assim como o infarto está para o coração. Odisseia, com 92 anos, teve uma embolia pulmonar. Irmã Odisseia é a mãe da irmã Selma, a avó da Amanda, esposa do missionário Jefferson da Igreja Nova Vida de Copacabana. Celebrei o casamento deles há 2 anos atrás. Irmã Odisseia, com 92 anos, sofreu uma embolia pulmonar. Quando deu entrada no hospital, pronto. A irmã Selma, o que ela ouviu foi desanimador. Aí ela falou assim, na sua simplicidade, mas como professora de escola bíblica, que vive a palavra que ensina, ela falou: mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que os dias da minha mãe chegarão ao fim, mas quando Deus quiser, e não quando o homem falar. Amém. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Amém. Glória Se for a hora da minha mãe, Deus vai levar, mas se não for, vamos orar. E começou a orar.
Se começarmos a orar, oh Jesus, Glória. o inferno treme. Se começarmos a orar, meus irmãos, Elias orou, o fogo desceu. Você sabe o que é isso? Oh, Um aleluia. homem orar e Deus mandar fogo do céu. Oh, glória a Deus. Ah, pastor, mas é Elias, pastor. Pera lá, você está me comparando com Elias? Eu não, a Bíblia. Amém. Capítulo 5 de Tiago fala de Elias. E diz assim, capítulo 5 de Tiago. Deixa eu ver aqui. Que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, né? Aos mesmos sentimentos. E orou aqui, 5,17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, ou seja, insistentemente. Elias foi um homem de oração perseverante, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses aconteceu o quê? Não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Só que diz aqui o verso 17 que Elias era um homem semelhante a quem? A nós. Sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Não era um super-homem, mas era um homem que conhecia Deus, que conhecia a palavra de Deus, que conhecia o poder de Deus. Amém. E invocava o poder de Deus. Então nós erramos por não conhecermos as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Elias conhecia, e embora fosse como eu e como você, era ou não era? Tinha seus altos e baixos. A fé de Elias de vez em quando estava assim, né? Decolando. De vez em quando ela estabilizava, de vez em quando ela fazia assim, né? Tem uma hora que Elias ele entra na caverna e pede a Deus o quê? Era ou não era semelhante a nós? Hã? Mas orou e Deus mandou fogo, meus irmãos. O verso 16 diz que a oração de um justo pode muito pela sua eficácia. Aleluia. Se você orar com fé no nome de Jesus e pedir a Deus, Deus é capaz de mandar fogo dos céus. Oh, glória, eu creio. Se você orar com fé a Deus em nome de Jesus, Deus é capaz de levantar um coxo de nascença. Oh, glória a Deus. Se você orar com fé a Deus em nome de Jesus, Deus é capaz de fazer uma mulher com 92 anos, com embolia pulmonar, sair andando uma semana depois do hospital. Amém. Isso não foi nos dias de Elias, não, foi há 3 anos atrás. E eu vi com os meus olhos. Glória a Deus. Vamos lá fazer uma visita em casa, depois que ela teve alta, visitamos no hospital, depois fomos em casa. Aí fomos fazer uma visita em casa, ela não estava indo à igreja, convalescendo, se recuperando, fomos levar a Santa Ceia e tal. Aí conversando com ela, aí ela tem história para contar, imagina, ela agora está com 95. Eu falei, irmão de Céia, qual o ano mesmo que a irmã nasceu? Ela, 1922. Eu falei, Gil. Aí o Rafael, irmão da Amanda, ele fala, a minha avó foi cabo eleitoral do rei Saul. Brinca com a avó, né? Nem tanto, né, Rafael? Mas ela fala, eu me lembro quando eu fui na inauguração da estátua lá no Corcovado. Eu falei, Jesus, que ano foi isso? Ela, acho que 1938. Eu falei, Senhor, no ano que minha mãe nasceu. Nasceu em 22. É muita experiência, meus irmãos, que tem naqueles cabelos brancos. Muita experiência, muita vivência. Ainda mais que é uma mulher que tem vida com Deus. O que essa mulher já viu de manifestação do poder, da graça, das misericórdias, do amor. Aleluia. Das virtudes de Deus. Senhor, é algo enriquecedor, é algo que nos edifica, é algo que nos fortalece na caminhada de fé com Jesus. Para que quando a gente estiver diante de algo que está dizendo que não, como a gente cantou ainda há pouco, quando tudo diz que não,
tua voz me encoraja a prosseguir. Você falar, eu sei que eu não estou só. Quarta-feira eu preguei aí, exemplos de vida, né? O Jó naquela calamidade toda, doente, perdeu filho, família, riqueza, saúde. Ele levanta do monturo e fala, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Deus do impossível não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você não, meu irmão. Amém. Agora o pecado, ele afetou a nossa constituição física e também espiritual, né? De nós, seres humanos. E aí vem as consequências disso tudo. E a gente não tem muito como fugir disso não, né? Porque até que Jesus venha, até que aquilo que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal seja revestido da imortalidade, meus amados irmãos, não tem muito para onde correr. Verdade. Abraão falou para Deus, Senhor, o Senhor conhece a minha estrutura, sabe que eu sou pó e cinza. É a nossa estrutura. Nos tornamos assim a partir do momento que houve aquela tragédia lá no Éden, a desobediência. João capítulo 5, verso 5 e também o verso 14, olha o que diz. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Um homem enfermo, há 38 anos. Aí o verso 14, a gente sabe que no meio do caminho, entre o verso 5 e o 14, o que Jesus faz com aquele homem enfermo? Jesus cura o homem. Aí depois que Jesus cura, mais tarde, depois de ter curado esse homem que estava enfermo há 38 anos, o verso 14 diz assim, Jesus o encontrou no templo. Opa, foi curado, foi lá fazer as suas orações de ação de graças, né? Vou agradecer a Deus pela minha cura. O cara, 38 anos sofrendo com uma enfermidade. Ele foi para onde? Para o templo, foi para a igreja. Vou dar graças a Deus, em tudo dai graças. Aí Jesus encontra com ele no templo. Aí Jesus encontra com ele no templo e diz, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nas entrelinhas, o que está dizendo Jesus aí? Olha, aquela enfermidade, meu querido, a causa dela era a vida que tu levava. Aquela enfermidade ali, especificamente falando, era consequência do pecado. Não volta a levar aquela vidinha que tu levava para não te acontecer coisa pior. Então existe sim enfermidades que são consequência do pecado. O camarada vive uma vida, um exemplo, né? Na devassidão. Ele está sujeito ao quê? Como consequência da vida que ele leva. DST, sim ou não? Não é? Não. Então aquelas doenças são consequência de quê? Da vida pecaminosa que ele leva. Não é? Vive na promiscuidade, na devassidão. O risco, né? Se torna em potencial dele vir a contrair uma doença sexualmente transmissível e sofrer as consequências daquela vida pecaminosa que ele levava. Jesus alerta que, olha, tu já foi curado, hein? Não volte a pecar para não te acontecer o quê? Coisa pior. Amém? Falando ainda de causas e tipos, além do pecado, existem enfermidades, doenças, que têm como agente direto o próprio Satanás. A Bíblia nos mostra sobre isso. Atos 10, 38, aí Lucas, o evangelista, está falando pelo Espírito Santo o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Pessoas que eram oprimidas, que precisavam de cura, ou seja, viviam oprimidos por doenças que vinham de quem? Eram infringidas por quem? Pelo diabo. Que isso, pastor? O diabo pode botar doença na pessoa? Ué, Pode. o Jó, falamos nele ainda há pouco. Quem foi que botou? Deus falou, ó, a vida dele tu não leva, mas o resto está na tua mão. Porque de Satanás ele fez um desafio ali, né? Ele falou, ó, tira tudo que ele tem e vê se ele não vai blasfemar na tua face. Aí Deus permitiu, mas depois Deus falou, em vão você tentou o meu servo, porque Jó permaneceu fiel até o fim. Aleluia. Então tem coisas que é o próprio diabo que traz. Marcos 9:17 diz a palavra de Deus: e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Espírito mudo. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus se aproximou, e aquele espírito que estava atormentando aquele filho daquele homem, e que impedia aquele jovem, inclusive, de falar, o menino não falava, e aquilo era obra de um espírito maligno. Vendo a aproximação de Jesus, o menino caiu por terra e começou a se debater ao ponto de espumar. Isso me faz lembrar até uma certa patologia aí, né? Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo. Nota bem, o menino, por causa do espírito, não ouvia e consequentemente não falava, porque aquele que não ouve não consegue aprender a falar. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Você vê a consequência, a continuação desse texto, você vai ver que o menino ficou curado. Jesus expulsou o espírito imundo e o menino recobrou a fala, deixou de ser mudo. Um problema físico que tinha uma origem espiritual. Muitas vezes a gente fica tentando resolver questões que são espirituais, tratando como se fossem causas físicas. E Deus está nos dando, por intermédio da sua palavra, discernimento. Amém. Tirando escama dos olhos. O meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento. Que Deus te dê discernimento, que Deus te dê conhecimento, que Deus te dê inteligência, que Deus possa te fazer enxergar as coisas com olhos espirituais, para que você possa discernir os espíritos, e quando você estiver diante de algo que ainda que esteja se manifestando fisicamente, tiver uma origem espiritual, você possa repreender aquilo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quantas situações eu já me deparei, e Deus me deu discernimento. Uma vez eu estava numa igreja, e no meio da igreja, no meio do povo, a igreja cheia, uma irmã caiu, no meio dos bancos. Aí os obreiros correram, uma correria, pega ela, estava pegada. Tentava deixar ela em pé e não ficava. Bota ela sentada no banco, ela se esvaía. Traz água para ela, e faz isso, e faz aquilo. Traz um pouquinho de álcool, e bota aqui, debaixo do nariz, e tal. Meus amados, eu olhei aquilo, Deus na hora me falou, isso é demônio. E eu fui até lá, direto. Olhei para aquela mulher e falei, espírito imundo, sai dela agora em nome de Jesus, não volte mais. Oh, glória a Deus. Falei,
Deus depois me revelou até a entidade que estava agindo naquela vida ali. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu não vou dar bola para o diabo. Amém. Me revelou até o nome da entidade que estava ali. E se aquele espírito imundo não fosse repreendido, expelido daquela vida, ele ia ceifar aquela vida. Estava sendo dada ali como desmaiada. Nós cristãos temos que ter discernimento espiritual. Amém. E isso vem pelo conhecimento da palavra de Deus, Glória a Deus. que nos dá o conhecimento do poder que Deus coloca à disposição dos seus servos. Amém. Porque nós vamos nos deparar diante de muitos desafios na nossa vida, meus irmãos. E nós precisamos glorificar o nome do Senhor nosso Deus diante de cada desafio que Ele permitir que seja colocado diante de nós. Amém. Os discípulos, né? O homem, o pai do menino falou: olha, eu trouxe para os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Trouxe para os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Meu filho está aí, ó, do mesmo jeito. Imagina. Estamos falando de quem? Estamos falando de Pedro. Estamos falando de Tiago. Estamos falando de João. Depois, em particular, eles foram falar: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Aí Jesus falou: esta casta não pode ser expelida senão por meio de jejum e oração. Amém. Diga para o teu irmão aí: tem um preço, mano. Tem um preço. Tem um preço. Esse discernimento e esse poder tem um preço. Consagração, meus irmãos. Jejum e oração significa consagração, separação, santificação. Aleluia. E aí o poder vem. Aí Deus usa. Aí o nome de Deus é glorificado. Não é que um seja melhor que o outro, é que esse um, ele está, né, se consagrando mais. Tinha menos tempo de igreja, não era pastor, não era missionário, não era nada. Estava ali, no culto, participando. Quando vi aquilo, eu falei: meu Deus, não é possível. Deus falou comigo ali: se é demônio, não estão vendo, vai lá agora. Eu fui, em nome de Jesus, sai dela, não volte mais. Olha aí. Amém. Jejum e oração, consagração. Amém? Diga para o teu irmão aí: Deus quer te usar, meu. Agora isso exige consagração. Amém. Lucas 13, verso 11, diz a palavra de Deus: veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Espírito de quê? Então a enfermidade era trazida por um espírito. Olha aí. Havia 18 anos. Mas que enfermidade era essa? Andava ela encurvada. Um espírito de enfermidade fazia com que a mulher andasse assim, ó. Você já viu gente assim na rua? Já viu? É um problema de coluna. Pode ser. Aqui não era. Sem, de modo algum, poder endireitar-se. Sabe-se lá o que para o Espírito Santo colocar isso aqui? De maneira alguma ela conseguisse endireitar. Talvez fosse o caso até da mulher do fluxo de sangue, né? Gastou tudo o que tinha com os médicos, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, diz o texto, indo a pior. A mulher do fluxo de sangue, quanto mais dinheiro ela gastava com os médicos, mais ela piorava. Está na Bíblia, leia. Está na Bíblia. Tem um outro evangelista que ele chega a dizer assim: olha, depois de padecer na mão de vários médicos, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, só piorava,
E essa daqui andava ela encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Aí Jesus vai lá e expulsa. Se você ler a continuação do texto, Lucas 13, a partir do 11, Jesus expulsa o espírito de enfermidade. O que acontece com a mulher? Sai, demônio, mulher! Tum! Qual era a origem daquela enfermidade? Que estava no físico dela. Mas era algo que tinha uma origem espiritual. Era uma opressão demoníaca que estava infligindo sofrimento àquela vida há 18 anos. Aí os fariseus, pô, mas hoje é sábado. Aí Jesus falou, tem que ter paciência para lidar com essa raça de fariseu, né? Hoje é sábado. Pô, não ia curar essa filha de Abraão? Nota bem. O texto de Lucas 13 diz, essa filha de Abraão. Jesus não ia usar esse adjetivo para qualquer um. Era uma mulher de fé. Tem gente de fé sofrendo na mão do diabo por falta de conhecimento. É verdade. Errando porque não tem conhecimento das Escrituras nem do poder de Deus. Uma filha de Abraão, ou seja, não era qualquer pessoa, senão Jesus não ia usar esse atributo para ela. E aí ele vai, expulsa aquele espírito de enfermidade e ela consegue se aprumar depois de 18 anos, meus amados irmãos. Atos 19, 11, palavra do Senhor, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, pelas mãos de quem? Paulo. Paulo era quem? O super-homem? Ou era homem, que nem a gente? Então Deus usava um homem, meu irmão. Como usou Elias, como usou Pedro, como usou João, usou Paulo, quer usar a mim, quer usar você. Amém? Amém. O poder é de Deus, mas a mão é tua. Glória a Deus. E Deus, Bíblia detalha, meus irmãos, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu creio que Deus continua desejando operar sinais, prodígios e maravilhas pelas mãos dos seus servos. Glória a Deus. Creio que Deus, como diz a palavra de Deus em Hebreus 13, ontem, Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será eternamente. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele não vai mudar, porque ele é Deus, de eternidade a eternidade, de geração em geração. Ele é Deus. Glória a Deus. Ele usou Elias, usou o Eliseu, lembra do Naamã, leproso? Imagina, 7 séculos antes de Cristo, hanseníase. Se hoje, para curar, já tem vacina e tudo, mas não é fácil. O tratamento é longo. Imagina naquela época, 2.750 anos atrás, era Vale dos Leprosos e estava separado da família, da sociedade, condenado à morte. Deus usou Eliseu para curar o Naamã. Deus usou Paulo até para ressuscitar morto. Pelas mãos de Paulo. Viu, Paulo? Deus quer te usar. Amém. Viu, Edneuza? Deus quer te usar também, Francisco. Amém? Amém. Christian, Luciene, cada um de nós, Deus quer nos usar. Amém. Basta a gente ter essa consciência, essa convicção e essa certeza de que o Deus eterno, Deus vivo, todo-poderoso, para quem não há impossíveis, para quem não há sequer coisa que seja demasiadamente difícil. E o tremendo da visita lá da irmã Odisseia, no hospital ainda, não em casa, foi que eu fui para lá levar uma palavra para ela, assim, para confortá-la, naquele momento. Brincou para mim.
Fui lá consolar, saí de lá consolado. Já se passaram 3 anos, está com 95 agora. Deus deu vitória e está dando, ó. Daqui a pouco é centenário, meu. Tá falando lá de 70, 80, já está com 95. Tá não, faz agora dia 2 de setembro. 95 anos. Deus dá saúde, meus irmãos. Deus mostra a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus mostra, faz a diferença na nossa vida. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. A gente não vai criar doutrina, né, em cima de uma passagem bíblica, né? Começar a pegar pedaço da roupa do pastor, da pastora, do pastor, leva lá. Não. Imagino que isso aqui foi uma contingência. Paulo, com um ministério profícuo, né? Um mestre da palavra, com tanta coisa para fazer, sabendo que onisciente e onipresente, além de onipotente e eterno, só Jeová, ele falou, não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, eu creio, meu irmão, pega esse avental aqui, leva lá, em nome de Jesus, bota em cima daquele crente lá, daquele enfermo lá, que ele vai ser curado. E Deus curava. É fé, meus irmãos, é uma questão de fé, amém? A Bíblia diz que, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador, recompensador daquele que o busca. Amém. Então, se nós buscarmos a Deus com fé, Deus responde, meus irmãos. Amém. Elias orou, Deus mandou fogo. Paulo pegava, peraí, tira esse avental aqui, joga lá em cima daquele homem lá, ele vai ser curado. O Pedro, aquele do Cocoricó, lembra do Pedro? Negou Jesus, meu Deus. Depois do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, meu irmão, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Andou com Jesus, aí Jesus fala para ele assim, Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, quando fala 2 vezes, né? Quando fala o nome 2 vezes né? Simão, Simão, eis que Satanás reclamou a tua alma para te peneirar feito trigo. Mas eu, porém, roguei por ti, para que não desfaleça a tua fé. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém. Olha só, estava andando com Jesus há 3 anos e meio aproximadamente. Aí Jesus chega para ele e fala, nem convertido tu é, cabra. Essa era para voltar para casa triste, né? Tu não se converteu ainda. Quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Pedro deu trabalho para Jesus, né? Pedro era sanguíneo, né? Lá no Éden, não no Éden, perdão, era outro jardim, no Getsemane, chega lá os soldados do templo, já assim com Judas, a Judas vai lá e dá o sinal, né? Dá um beijo no mestre, salve mestre! Aí os caras, aquele ali que o Judas beijou na face, aí vai lá e prende a Jesus aí. Quem mete a mão na espada? Pedro. Cortou a orelha do Malco, o soldado. Aí Jesus pega ali a orelha do cara no chão e bota no lugar. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Aí Jesus chega para Pedro e fala, Simão, guarda a tua espada, porque aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Você acha que eu não poderia orar ao meu Pai e Ele agora mesmo não me enviaria mais do que 12 legiões de anjos? Mas como é que ia se cumprir as escrituras a meu respeito, que deve ser assim? Aquilo tudo estava escrito, meus irmãos, que ia ser daquele jeito.
foi para o cumprimento das Sagradas Escrituras, das profecias messiânicas que falavam exatamente aquilo ali. Queria ser traído, aquele que mergulhasse o pão ali no bocado dele e tal, ia ser traidor, estava tudo escrito. Jesus não foi surpreendido e falou: Pedro, guarda essa espada aí, Pedro. Quem vive pela espada morre pela espada. Isso aqui é cumprimento da palavra de Deus, da vontade do meu Pai. Pedro era sanguíneo e muitas das vezes se acovardava. Chegou a negar Jesus 3 vezes. Oh, peraí. Você é um deles. Teu modo de falar te denuncia. Não, nunca vi. Não sei quem é, não. Ó, caricó. Jesus chega para ele e fala: Satanás queria te peneirar que nem trigo, mas eu roguei por você. Eu intercedi por ti, Pedro, para a tua fé não desfalecer. Agora, quando você se converter. Jesus já não estava vendo Pedro ali, Jesus estava vendo Pedro lá na frente. Amém. Sabe aquele Pedro que passava, as pessoas ficavam debaixo dele assim, para ser curado pela sombra de Pedro? Era esse Pedro que Jesus estava vendo lá na frente. Deus do impossível não desistiu de mim. Deus não desiste de você. Amém. Não desistiu de Pedro. Motivo ele até tinha, né? Mas não desistiu de Pedro, não desiste de você, de mim, de nenhum de nós. Porque ele já está vendo a gente mais adiante. Glória a Deus. Tem atributos que são exclusivos de Deus: a eternidade, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Só Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Só Deus tem o poder de estar aqui, ali, em todo lugar ao mesmo tempo. Só Deus tem o poder de saber todas as coisas antes mesmo que todas as coisas aconteçam. Deus não precisa que algo aconteça para ele tomar conhecimento. 1 Pedro capítulo 2 diz da presciência de Deus Pai. Sabe o que é presciência? Está dentro da onisciência, que é atributo de Deus, mas fala de presciência, ou seja, ele sabe antes, ele tem ciência antes de acontecer. Deus não precisa que algo aconteça para que ele saiba daquilo. Então Deus, quando falou de Pedro, falando: ó, você quando se converter, o Senhor já estava vaticinando, já estava profetizando: você vai ser uma bênção, vai fortalecer os teus irmãos. Eu vou operar milagres maravilhosos, extraordinários através da tua vida, das tuas mãos. Pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ser salvas. Basta você crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê que Deus pode te usar, a provisão de Deus, meus amados irmãos, ela é tão grande que ela transcende o nosso entendimento. A providência de Deus, através da redenção que Cristo proporcionou na cruz, ela é tão abrangente quanto foi abrangente as consequências da queda. A queda trouxe consequências trágicas para a humanidade, né? A morte, as enfermidades, mas a abrangência da redenção, né? Jesus morrendo na cruz no nosso lugar, ela é tão ampla, tão abrangente, né? A obra de Cristo na cruz, quanto as consequências da queda. E nós vamos ver aqui essa abrangência. Para o pecado, Deus trouxe como solução o quê? O perdão. Porque lá no Éden houve o pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. Então, para o pecado, Deus trouxe o perdão.
que está escrito em 1 João capítulo 7, capítulo 1, do verso 7 ao 9? Você sabe? De cabeça? Eu sei parte do texto. Como eu não sei o texto todo, eu vou ler aqui. Diz assim, ó: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém. E o verso 8 diz: e se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Nos enganamos. E a verdade não está em nós. Aí o verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Consegue observar a abrangência da obra redentora que Jesus fez na cruz, através da sua morte expiatória, substitutiva? Para o pecado, a consequência da queda, chamada pecado, há o perdão em Cristo. Mas para isso nós temos que andar aonde? Diz o verso 7 aí, na... O que é a luz? O salmista falou lá no Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, se andarmos na luz, palavra de Deus, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então diga para o teu irmão e para a tua irmã: para o pecado tem solução, mesmo. Graças a Deus e a obra redentora de Jesus. E a outra consequência da queda? Para a morte, né? O que Deus provê? A vida eterna. Romanos 6, 23, esse aí você não precisa nem ler, né? Você sabe de cor, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Para o pecado tem solução, para a morte também tem solução, que é a vida eterna. Então as consequências, ainda que abrangentes, da queda, da desobediência, do pecado, lá no Éden, no pecado original, para o próprio pecado tem solução, para a morte tem como solução a vida eterna em Cristo Jesus, para o pecado é o perdão, pelas misericórdias de Deus, para a morte tem a vida eterna, que é Jesus Cristo. 1 João 5, verso 20 diz que nós estamos no verdadeiro, em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, e a vida eterna. Então, a solução para a morte é crer que Jesus Cristo é a vida eterna. Lá atrás, o Jó já cria nisso, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e por fim se levantará sobre a terra. Glória. Ele já cria na redenção, meu irmão. E se aquele homem que nem a palavra de Deus tinha, a lei ele não tinha, ele cria no Redentor eterno, eu e você que temos toda essa bênção à nossa disposição, não podemos duvidar disso. Pastor, para o pecado tem o perdão de Deus, para a morte tem como solução a vida eterna, e para as enfermidades? Para as enfermidades, Deus providenciou o quê? A cura. A cura. Hoje, nós tivemos aqui de manhã o testemunho do nosso irmão Amauri. Vimos as fotos? Que doença terrível aquela. Eu vi o Amauri no hospital. Estive lá no Raul Gazola. Raul não, meu nome é Ronaldo Gazola. 2 vezes, lá em Acari. Amados, nosso irmão ficou todo descascado. Aquilo veio comendo ele de dentro para fora. Quando aflorou do lado de fora, porque ele já estava todo prejudicado do lado de dentro. A boca do Amauri era pus puro, ferido, ele ficava assim, que não conseguia encostar nele mesmo, porque tudo doía. Mas
Deus, para a enfermidade, provê a cura. Glória a Deus. Salmo 103, eu citei hoje aqui durante o testemunho do irmão Mauri. Ele diz, né, inclusive o verso 3 estava lá no culto do bispo Roberto, quando ele começou os trabalhos na igreja de Nova Vida, lá na década de 60. O Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Por quê? Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então, para a iniquidade, para o pecado, tem o perdão de Deus. Quem sara todas as tuas enfermidades. Amém? Então Deus não é apenas misericordioso, longânimo, benigno, bondoso, maravilhoso, amoroso, para perdoar os nossos pecados. Ele também é todo poderoso para curar as nossas enfermidades. Aleluia. Nós temos que crer como Jó cria: eu sei que o meu Redentor vive. Nosso Deus não está pregado no madeiro, Ele é um Deus vivo e todo-poderoso. Oh, glória a Deus. O Deus do impossível. Nós temos que saber, como Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Que nele eu posso confiar. Ele é o Deus do impossível. Amém. O Deus para quem o câncer não passa de uma palavra. Glória a Deus. Como diz aí testemunho da nossa amada pastora Sandra de Andrade. Aleluia. Deus, para quem é embolia, ainda que aos 92 anos de idade, né? Embolia pulmonar. Nessa idade, falaram para a irmã Selma, nessa idade, as chances delas são... mas o pouco com Deus é muito. Amém. Deus é o Deus do impossível. Para a enfermidade, Ele provê a cura. Para o pecado tem o perdão, para a morte tem a vida eterna, para a enfermidade Deus provê a cura. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quando Deus diz todas, meus irmãos, são todas. Amém. Não são algumas. Se Ele diz todas, são todas. Não tem doença incurável para Deus. Ah, pastor, tem sim. A AIDS tem esses coquetéis aí que postergam um pouco a vida da pessoa, mas não cura. O cara vive ali, né? Tem uma sobrevida. Quem disse? Eu já vi Deus curar de AIDS com esses olhos aqui que a terra tem. Amém. Há uns anos atrás, eu era missionário auxiliar na igreja Nova Vida Andaraí e pastoreava uma congregação que tinha no Morro do Andaraí, Nova Vida. E aí lá na igreja tinha um irmão, seu Gilberto, que teve um problema de saúde. Era diabético e se machucou, abriu uma ferida na perna. Aí aquela famigerada medicina popular disseram para ele assim: ô Gilberto, faz o seguinte, vai ali na feira, que a gente mora perto da feira do Andaraí, na rua Araripe Júnior, onde mora o missionário Jefferson. Tem uma feira lá de domingo. Pô, sai aqui da igreja, a igreja na Paula Brito, Araripe Júnior é paralela, do lado assim. Pô, vai ali, tem uma tal de aroeira, tem uma propriedade cicatrizante. Tu pega a casca da aroeira, dá uma lavada nela e bota em cima dessa ferida aí, que é, batata. Gilberto caiu nessa asneira, pegou a aroeira, do jeito que estava, in natura, deu uma lavadinha e chapou na perna. Saiu uma bactéria daquela casca, entrou na corrente sanguínea dele. Nossa. E aí? Meus irmãos, eu tenho pouco tempo de ministério, mas eu já vi coisas. Jesus, Deus me permitiu ver coisas, mas eu vi a obra, eu vi o poder de Deus. Glória a Deus. E aí, um dia, estou em casa um sábado à noite,
pastor Luiz Augusto, que pastoreava lá a igreja, me liga. Ele estava de férias, alguma coisa, em Angra dos Reis com a esposa, a pastora Daniela. Celso, tá onde? Sábado à noite. Eu falei, estou em casa com a família. Na época só tinha João Miguel, não tinha Ana Letícia ainda. Eu, Inês e João em casa, aí, varão, tive notícia agora aqui que o Gilberto está internado no hospital do Andaraí. Eu falei, Gilberto, o que houve? Mas, problema lá na perna, não cicatrizava, ele caiu na asneira e contou a história. Tá com uma infecção lá. Aí fui lá, despequei, fui lá visitar o Gilberto. Aí, a partir dali, era um mês de julho, eu estava de férias no trabalho, sempre tirava férias no mês de julho e tal, tiro até hoje. Até hoje tem um motivo maior, porque é as férias das crianças, né? A gente concilia. E aí eu cheguei no hospital do Andaraí, horário de visita, de 2 às 4 e tal. Tal, Gilberto, perna infeccionada. E aí, pastor, já me sentenciaram aqui. Eu falei, sentenciaram? Como assim? Não, falaram que não tem jeito não. Falaram que vão me amputar. Gangrenou aqui a minha perna. Disseram que vão me amputar. O homem chorava. Os olhões azuis assim, esbugalhados. Marejado, lágrimas, chorava. Não quero perder minha perna não, pastor. Eles já falaram que vão me amputar aqui. Aí todo dia, 2 da tarde, eu almoçava e saía de casa e ia lá visitar ele. E orava com ele. Chegou no dia, uns dias antes da cirurgia, fatídica cirurgia, da amputação, ele já não queria nem comer mais, porque ele foi se entregando, ele foi... Eu falei, meu irmão, não fica assim, não se abata, confia no Senhor, Deus é contigo, o Senhor te fortalece, Deus vai te dar vitória, confia no Senhor, animando o irmão, dando uma palavra de fé ali. Porque se a gente não crê que Deus cura, né, eu chego lá, meu irmão, e impetro a extrema unção no homem, ó, vai com Deus, irmão. O Senhor te leva em paz, descansa em paz, né? Tem que, palavra de fé, meus irmãos. Mas o homem estava numa prostração que ele não parou até de comer. E aí, chegou no dia da cirurgia, eu chego lá, estou conversando com ele, orando com ele e tal. Ele falou, pastor, missionário, era missionário, né? Que é hoje. Falei, meu irmão, vamos orar. Aí eu estou ali com ele. Falei, o irmão já leu Daniel capítulo 3? Aí ele falou assim, já. É do Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eu falei, exatamente. Falei, pois é, meu irmão. Deus não livrou o Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas os livrou na fornalha. Você já leu Daniel capítulo 6? Aí ele falou, já. Daniel na cova dos leões, né? Eu falei, exatamente. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou na cova. Amém? Ele falou, amém. Eu falei, o irmão crê que Deus pode não te livrar do centro cirúrgico, mas no centro cirúrgico? Ele falou, eu creio. Quando ele falou, eu creio, ele estava num biombo assim, né? De pano mesmo, né? De plástico, sei lá o que era, não lembro mais, faz uns 10 anos isso. Abriram, era o pessoal do centro cirúrgico. Já vieram, encostaram com a maca do lado da cama dele. Pum! Gilberto, não sei das quantas, botaram ele em cima da maca. Eu falei, até onde eu posso ir com ele? Até a porta do elevador que leva para o centro cirúrgico. Dali só não passa. Fui na mão dele ali do lado da maca, segurando, empurrando ele. E a gente orando. Quando chegou na porta do elevador do centro cirúrgico, botaram ele para dentro. Eu falei, Deus é contigo, meu irmão. Ele falou, amém. Foi embora para o centro cirúrgico. Dia seguinte, horário da visita, ó, já operou, já está na enfermaria. Eu falei, rápido? Que cirurgia rápida foi essa? Amputação? No dia seguinte já está aqui na enfermaria? Aí cheguei lá e estava dormindo na cama, coberto, até aqui. Satanás sujo, né? Aí, tua palavra caiu por terra. Cortei as pernas dele. Está repreendido, diabo. Só se Deus estiver dormindo no céu, mas na minha Bíblia está dizendo que Deus não dorme nem cochila. Aleluia. Meti a mão no lençol. Gilberto acordou num susto. Ô missionário, olha, graças a Deus, não me amputaram não. Eles fizeram uma raspagem aqui no meu osso, falaram que eu vou ficar bom. Glória a Deus. Deu um berro dentro daquela enfermaria, glória a Deus. Aleluia. Deus é
fiel, meus irmãos. Deus é fiel.